Estação X de Castro, 10 de agosto de 2015, 17 horas da tarde. Observe como está o azul divino, um azul festivo, azul Estação X. Nós temos aí a limpeza absoluta, um azul absoluto do céu nessa quarta-feira. Todo o céu está absolutamente azul, é um azul que realmente deixa espantado a gente que já está desacostumado. Observe todo azul, é um azul que as pessoas já estão desacostumadas de tanta expansão química, rastros químicos desses jatos da geoengenharia climática mundial. Os rastros químicos permanecem no ar, ficam horas seguidas, ocupam o espaço e esses rastros são jogados por jatos da geoengenharia climática mundial e muitas vezes são terceirizados por empresas brasileiras mesmo que administram essas químicas por mando e por grana, dinheiro e pressão internacional. Os países dos vários continentes estão sofrendo com a pressão dessas corporações da geoengenharia climática mundial. Existe a geoengenharia climática no Oriente, na Rússia, na China. Eles fazem suas experiências de modificação climática, combatendo os próprios contaminações atmosféricas que eles mesmos produzem. E nós temos a geoengenharia climática do Ocidente, capitaneada pelo grande irmão maçom da América do Norte e da Europa, e suas corporações de banqueiros e outras corporações trans e multinacionais que financiam a geoengenharia de manipulação climática. E o Brasil entrou na bola da vez de maneira atrasada. A agenda está atrasada no Brasil, mas a pressão internacional já vem se fazendo. E o governo Lula, no seu primeiro ou segundo mandato, votou contra o cartel da geoengenharia climática mundial. Na Índia houve um encontro em Hyderabad, se não me engano, mas votou contra justamente porque o Itamaraty e o Ministério de Meio Ambiente e correlato desconfia, com toda a razão, obviamente, que as corporações de interesses particulares iriam modificar o clima a seu bel prazer, sem prestar conta, e é isso que está acontecendo. E no Brasil entrou essa pressão internacional, e vocês sabem como é a pressão internacional. Os governos não suportam, por diversos motivos. Obviamente estamos ligados, e a pressão do grande irmão na América do Norte e dos banqueiros FMI fazem a diferença. Mas o governo esquerda, do governo de Estado inclusivo, que promove ações sociais, não se posicionou a favor, apenas, vamos dizer, ignorou oficialmente, mas não apoiava esse tipo de intrusão no espaço aéreo brasileiro. E depois que aconteceu o golpe do impeachment, não é, por razões totalmente desqualificadas, e a presidenta Dilma foi afastada, houve a liberação, inclusive a aprovação de uma lei recente, infame, de permissão de contaminação, enfim, absurda das pessoas nos meios urbanos, com a desculpa esfarrapada de combater o mosquito da Zika, da dengue, enfim, o Aedes aegypti, dessa maneira absurda, que foi contestada pelas pessoas de gabarito, mas mesmo assim o governo Temer e a curriola política que está dominando o país se negou e colocou, aprovando essa lei infame de aspersão de contaminantes
inseticida, ninguém sabe o que eles vão fazer, e isso abre portas para a geoengenharia climática mundial. Mas vamos comemorar o dia de hoje, dificilmente a gente vê esse tipo de tarde de absoluto azul. Nós temos que eles estão acostumando as pessoas a achar natural, normal os rastros químicos, e tem toda uma difusão na internet e um silêncio na imprensa nacional, nas grandes corporações de imprensa que são dominadas e financiadas justamente por essas corporações ou influências internacionais sobre elas, essas nossas imprensas televisionadas e imprensa escrita, com exceção da Folha de São Paulo, que publicou um artigo sobre os novos alquimistas, justamente as da geoengenharia climática, contestando e mostrando que não tem segurança alguma e nenhuma prova cabal de que a geoengenharia climática mundial seja realmente qualquer coisa de justificativa sobre o aquecimento global, que justamente o aquecimento global, com seus dados, está sendo contestado mundialmente por muitos cientistas de alto gabarito, a não ser os cientistas contratados ou vinculados a essas corporações internacionais através da ONU, né? Essa organização mundial está na mão de corporações internacionais, obviamente dos grandes países que querem a mudança climática com justificativa de combater o aquecimento global, que justamente esses grandes países promovem. E o Brasil, por exemplo, que contribui minimamente por qualquer aquecimento global e carbono na atmosfera, está sofrendo as consequências. Estão nos acostumando com os rastros químicos, as expansões químicas, estamos acostumando com o manto químico, as espumas químicas e o forno micro-ondas, que essas químicas, seja quais forem, concentram sobre nossas cabeças, entram pelos nossos sentidos, pelos nossos olhos, pelas nossas vias aéreas e promove alterações na fotossíntese, como também promove na cadeia alimentar, promove na terra, contaminação, que sabe-se lá, porque não é só o que se oficialmente está no papel, não sejamos ingênuos, porque eles estão nos acostumando a não ver mais o azul do céu, não entrar em contato e não ter mais, enfim, esse obscurecimento intencional da luz solar faz com que a gente fique num estado de depressão contínua, cerra o nosso contato com o macrocosmos, nos coloca com deficiência essencialmente de luz solar, de a vitamina D e de toda a consequência de desvitalização dos alimentos da cadeia alimentar. E nós temos isso, uma agenda nefasta de redução, não só de controle dos países, por causa da globalização, que eles pretendem, com a unificação do poder, a nova ordem mundial de controle, como modificar o comportamento das populações, submetê-las a uma ordem unificada de poder, e isso não só através da geoengenharia climática mundial. Nós temos aí diversas novas, entre aspas, tecnologias que estão favorecendo ou estão provocando essa modificação de comportamento emocional e mesmo de pensamento, e redução da expectativa de vida, e isso favorece uma série de indústrias, como mesmo não só as indústrias que estão vinculadas ao aquecimento global ou à geoengenharia climática, mas a indústria de doença. Não é? Obviamente está tudo ligado, os banqueiros, os financiadores desse tipo de manipulação, os interesses bancários de controle da população. Porque a democracia dá trabalho, não é? A democracia dá trabalho, o povo desperta e começa a questionar vamos dizer, as políticas elitistas das direitas vinculadas a esse tipo de concentração de renda e concentração de capital, exclusão da grande população
E nós temos então a Estação X com várias sedes, pequenas sedes mantidas por nós mesmos, e essas sedes estão combatendo vigorosamente e diretamente os efeitos climáticos dos rastros químicos. Nós temos que essas novas tecnologias foi elogiada recentemente no Conselho de Relações Exteriores, né, o Council of Foreign Relations, CFR, situado em Nova York. É um grupo do multimilionário David Rockefeller, e pertence também a outras, como associações do grupo Bilderberg e outras comissões, e esse diretor da CIA americana, essa CIA, ele elogiou as novas tecnologias e afirmou que são gastos milhões, bilhões de dólares na geoengenharia climática mundial, que é a dispersão de aerossóis na atmosfera, buscando o tal, coibir o tal efeito estufa. Então o efeito estufa é causado por eles. Aqui não está tendo efeito estufa nenhum nesse momento, porque o ar está limpo, a circulação, a respiração da atmosfera, a oxigenação, a energia biomagnética está limpa, e nós não temos efeito estufa nenhum, nem aquecimento global no momento. Aliás, o frio nessa região foi bastante intenso nos dias que não houve aspersão de química no ar. Eles deixaram, nesses dias de muito frio, simplesmente deixaram de borrifar, de aspergir, como se não houvesse nenhum jato, como se não houvesse nenhum avião, porque muitos afirmam, vamos dizer, suas gargantas pagas, e outras mal intencionadas e outras ignorantes, que são jatos normais de carreira. No entanto, observem nenhum jato. Os jatos estão passando e não formam trilha química permanente. Está acontecendo jatos e não forma as trilhas químicas, porque não são químicas, justamente trilhas de evaporação que são feitas em altíssima, elevada altitude. E no momento estão tendo rastros, está acontecendo, e não tem rastros nenhum. Basta ver, então, só por esse fator, a falácia de grupos absurdos, pagos, e muitas vezes são grupos que não têm nem nome, são pseudonomes inventados, são pessoas de mau caráter que ofendem de todas as formas possíveis, como se realmente as pessoas que falam sobre isso, denunciam, fossem conspiracionistas, mas na verdade quem são os conspiracionistas? São os que simplesmente se negam a ver, e fecham e jogam areia nos olhos das pessoas que querem ver. Então esse diretor da CIA está absolutamente impressionado com as novas tecnologias e pagando para ver a geoengenharia climática sem contestar nada, sem nenhuma contestação sobre os efeitos possivelmente danosos e nocivos dessa geoengenharia de manipulação climática. Enfim, nós temos atualmente, recentemente, uma notícia que os transgênicos, saiu no jornal, um jornal científico importante, mostrando que os transgênicos, as proteínas e os genes transgênicos da Monsanto e outros alimentos modificados geneticamente, OGM, organismos geneticamente modificados, podem transferir e transferem genes modificados para vamos dizer assim, numa transmissão vertical, não só dentro da espécie, mas intraespécie. Olha só o perigo que as pessoas estão expostas com os alimentos modificados transgênicos. Então, olho vivo, isso já está mais que provado, provocam tumores, os transgênicos e alimentos geneticamente modificados. E cada vez mais. Então não vamos nos arriscar, não vamos ser cobaias e nem mesmo pagas para isso. Aqui estão os dispositivos, tem as cápsulas, também não dá para ver, estão rodando, e quanto mais rápido o giro dessas cápsulas, mais efeito de restituição e de, vamos dizer assim, decaimento iônico das químicas jogadas na atmosfera. Aqui tem 4 cápsulas, aqui tem 6 cápsulas rodando,
E aqui tem mais um cooler pequeno, em algumas direções, em angulações diferentes, para alcançar o maior número, o maior espaço possível de amplitude das químicas. São quilômetros cobertos pela estação X e seus dispositivos. Quanto mais rápido o dispositivo, maior rotações por minuto, maior o decaimento dessas químicas, ou mais rápido, desde que eles parem o momento, né? Observe como está o ar. A estação X, suas cápsulas fazem a restituição iônica da atmosfera e decaimento das químicas. Não sei se todas, né? Podem soltar outras químicas, nanopartículas que nós desconhecemos, mas estamos na luta 24 horas, nossa sede em Araraquara, Paraná, São Paulo. E nosso mentor, decano mais antigo, Ronizier Correia, de Araraquara, São Paulo. Estação X Castro, as cores do Brasil são